Olá pessoal, estamos de volta aqui com o segundo episódio do podcast Pode Conhecer. Eu sou a Luísa. Luan. E nós estamos aqui com um convidado muito especial, que é o Bruno Kudekin, que ele vai falar um pouco sobre ele. Então, Olá. conta pra gente, Bruno. Eu sou Bruno Kudekin, eu fui bacharel na psicologia na Universidade Federal de Sergipe. Fiz neuropsicologia pela IPOG, análise do comportamento pelo IEPSIS e também fiz curso de neuromodulação clínica, que seria uma alternativa a medicamentos, né? A farmacoterapia seria neuromodulação elétrica, eletromagnética. E você é um dos precursores aqui, né, em Aracaju, em relação à neuromodulação. No estado, até onde se tem, eu sou a primeira pessoa que trouxe pelo menos pra cá, né, pro estado de Sergipe. Ah, que bacana. Bacana. Você quer explicar um pouco como é a neuromodulação pra gente? Que agora eu já quero saber mais. Posso explicar, tá? Quando a gente fala de neuromodulação, a gente está falando basicamente de modular o sistema nervoso. E essa forma de modular o sistema nervoso geralmente pode acontecer por duas vias. Nós somos seres eletroquímicos, né? O que a farmacoterapia faz é fazer uma neuromodulação química. Então a gente utiliza químicos para poder modular essa ação do sistema nervoso. São os remédios antidepressivos, neuropáticos, eles utilizam, né, essa via. Mas nós também somos seres elétricos, né? Nós temos um potencial de ação, por exemplo. E toda a eletricidade está ligada com o magnetismo, então a gente pode utilizar ondas ou elétricas ou magnéticas para fazer tratamentos. Então a gente pode fazer uma neuromodulação elétrica ou uma neuromodulação magnética. Né? E no caso, eu utilizo a neuromodulação elétrica pela segurança, pelo baixo custo e também pela eficácia que tem para alguns tratamentos, por exemplo, ansiedade e depressão, sistemas motores, por exemplo, de Parkinson, reabilitação de AVE, de AVC, né? Que é acidente vascular encefálico. Sim. Então, tem alguns focos que se tem que são melhores, vamos dizer assim, do que farmacoterapia, até porque você não tem um remédio exatamente para reabilitação motora. Você tem remédio para Parkinson, que é o levodopa, que é o mais conhecido, mas ele tem muitos efeitos colaterais, ele não exatamente ajuda a melhorar os sintomas motores, no sentido da coisa. E uma maneira de estimular o sistema motor, tanto que tem neuromodulação, né, medular e cerebelar, através da neuromodulação elétrica, né, ou a magnética. Eu soube que tem alguns pacientes que têm Parkinson que eles têm um chip, né? Que meio que ajuda, como é esse chip? Isso, até onde eu me lembro e eu conheço, é uma forma de estimulação elétrica, que é semelhante à eletroconvulsoterapia, ou estimulação profunda do cérebro, que são elétricos, mas é que eles utilizam já um processo invasivo, né? No caso, o que eu utilizo é um método não invasivo, porque eu não tenho nenhum tipo de laceração à pele, por exemplo. Entendi. Então, por mais que seja uma cirurgia, no momento que tem uma laceração à pele, já se torna um procedimento mais invasivo. Aí tem minimamente invasivo e cirurgias que são maiores. Hoje, quais são os transtornos que você mais cuida, assim, na neuromodulação? Neuromodulação é extremamente comum, ansiedade, depressão, né? Que é, a partir de algumas meta-análises, neuromodulação elétrica tem uma classificação que seria classe A, de eficácia, né? 95% de chance de funcionar no tratamento. Seria como funcionam os medicamentos, por exemplo, de depressivos. 95% de chance? De funcionar. Sim, que é uma classe de eficácia alta, né? Sim, bem alta. Então, sintomas de ansiedade e depressão tem uma classificação A. Classificação B, aí entram quase todos os outros processos, que vão de síndrome de Parkinson, cognitivos e motores, alguns sintomas de Alzheimer, né, essas duas demências, e aí reabilitação motora, aí depende da reabilitação motora, mas você vai ter para AVE, por exemplo, né, acidente vascular encefálico, você vai ter para alguns tratamentos como transtornos neuropsiquiátricos, como TOC, né, obsessivo compulsivo, para transtorno de estresse pós-traumático, você vai ter também, você vai ter para sintomas positivos da esquizofrenia, que seria alucinação auditiva, que vai se assemelhar com o zumbido. Muito bem para muitas coisas. Sim, tem tratamento para disfagia, que a reabilitação também é uma parte, né, motora, mas não é motora voluntária. Mas tem para disfagia, que é muito utilizado também. Então, assim,
Tem muitas vias, porque você pode... Uma das vantagens da neuromodulação é que ela é específica, né? Diferente do medicamento, que ela vai para o sistema gastrointestinal e passa para todo o seu corpo, né? O que são efeitos colaterais em outros sintomas são isso. Na neuromodulação eletromagnética você é específico. Você sabe qual é a área que você vai estimular ou inibir, e você vai saber quais são os sintomas a partir da área que você escolhe. Né? Interessante. Então você pode ter pessoas, até mesmo saudáveis, que é utilizar também esporte para melhorar funções. Sim. Né? O esporte eletrônico está aumentando muito e geralmente tem muitas habilidades que são motoras ou coordenação olho-mão, por exemplo. Você pode melhorar a atenção, coordenação olho-mão, movimentos motores finos em indivíduos saudáveis. É utilizado também para esporte, até mesmo para natação, futebol. Então, qualquer pessoa pode fazer neuromodulação, mesmo que não possua algum déficit ou algum transtorno? Mesmo que não tenham sintomas específicos, você pode utilizar. Por exemplo, eu conheci pessoas em São Paulo que utilizavam para fazer prova. Você tem como fazer estimulação auricular vagal, que vai estimular o nervo vago, que é o principal nervo para fazer um relaxamento, vamos dizer assim, biológico. E eles faziam para reduzir a ansiedade. Então, para fazer uma prova, por exemplo. E a gente já soube de outras coisas que a gente não estava nem esperando, né, aqui. Muito bacana. E, pessoal, serve para quem estiver procurando algum tratamento não tão invasivo, né? Quem não gosta de usar alguns remédios ou não se sente muito bem com alguns efeitos colaterais, podem procurar a neuromodulação. Muito bem. Então a gente vai falar um pouco sobre transtornos, né? Diagnóstico. Acho que o que meio que quebrar um pouco o senso comum, e tem muita gente, hoje em dia a gente falou no primeiro episódio sobre o autodiagnóstico, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. E aí, o primeiro, assim, para quebrar, assim, é falar um pouco sobre transtorno mental e doença mental, que a gente não usa mais esses termos, por que não se usa mais, e qual a importância de doença mental. Doença, né? E o porquê que a gente não usa mais, e tanto para o público ficar ciente, assim, porque a gente sempre ainda vê pessoas comentando dessa forma, né? Doente pejorativa, mental, né? Ainda muito. Tá, quando a gente fala de doença, a gente tá falando de uma tradição que é mais médica, né? Na história, a psicologia ela veio surgir relativamente recente como ciência, né? Mas a medicina ela sempre tentou abarcar todas as condições que são mais fisiológicas, vamos colocar assim, né? Do corpo biológico. Então, apesar de ter uma relação, se tinha uma questão da psique, que era da alma, se tentava colocar a tradição médica, pelo menos a partir de 1700, começou a ter esse processo de focar no biológico, né, na parte celular. Então, foram se descobrindo causas de doenças, né? O que é que define uma doença é que a gente tem uma causa bem estabelecida, e a gente vai ver, né, um desenvolvimento de doença bem específico, né? Essa é a parte que caracteriza uma doença. E quando a gente fala, por exemplo, de síndromes ou transtornos, a gente não tem noção necessariamente de uma causa. Esse seria, assim, de forma bem simples, o fator que diferenciaria. E aí essa parte da causa, ela é muito complicada justamente porque quando a gente fala de condições biológicas, por exemplo, AIDS, a gente tem noção da causa. Especificamente, a gente sabe o que causa. Mas a gente pode ver outras condições, como, por exemplo, né, síndrome de Down. A gente tem noção de que é uma trissomia do 21º cromossomo, mas a gente não sabe como isso acontece, ou por que isso acontece. Então não seria uma causa. E é aí que vem a parte de síndromes. Síndromes são sinais e sintomas que a gente tem uma perspectiva de que existem. Eles são relativamente estáveis, mas eles podem surgir de várias outras doenças diferentes. Outras condições necessariamente diferentes. Não necessariamente de doenças, mas de condições diferentes. E aí é que vem a diferenciação para um transtorno, né? Que é uma condição específica, que não tem necessariamente uma causa, que não necessariamente tem sinais e sintomas que são fechados específicos. E essa é uma parte da dificuldade que a gente tem em psicologia de fechar esse diagnóstico, né? Nesse aspecto, né? De fechar como se fosse um transtorno tal.
Porque o que caracteriza muita parte da psicologia e psiquiatria, né, a parte que seria psicológica, é justamente que temos que perceber que todas as pessoas têm um nível normal, e eu falo de normal no sentido de estatístico mesmo, de estar numa norma, seguir uma curva normal. E existem pessoas que fogem desse comportamento fora da norma. Elas fogem, seja em excesso, seja em falta. E aí é quando se entra um processo de transtorno. Sim. Né? Então, por exemplo, uma pessoa ela pode apresentar um retraimento social muito grande, ela não tem interesse social, ela não faz contato visual, ela não tem uma fala, mas se você for pegar cada um desses sinais, se ele não tiver fala, e aí, ele é mudo? Será que ele tem um problema orofacial que impede que ele tenha uma fala adequada, então ele acaba não falando? Será que ele tem um problema de processamento linguístico? Será que ele tem um problema de processamento aditivo? Pode ser qualquer uma dessas condições. Sim. Então, você não sabe necessariamente a causa, você não sabe necessariamente qual é o fim, mas você percebe que tem tá fora de uma norma, ele está fora de um padrão que geralmente as pessoas falam e interagem socialmente, nós somos animais sociais. E aí que vem uma outra parte que é importante quando a gente fala de, pelo menos, condições, né, psicológicas, que a gente compara com a norma e essa norma está muito presa à cultura, à sociedade que está inserida. Então você pode ter um comportamento, né, uma ação, que em uma cultura é totalmente normal, adequado, e em outra não é, e por isso que, pelo menos atualmente, os manuais diagnósticos, né, de psicológicos, eles têm uma qualificação bem específica, com uma regra que você tem que saber onde essa pessoa cresceu, qual foi a cultura e sociedade que ela estava inserida, justamente. Então tudo tem que ser contextualizado psicologicamente numa questão de tempo. Porque o que é que define um transtorno relacionado a depressivo ou de... agora eu esqueci o nome. Quando as pessoas... quando morrem alguém, de luto, processo de luto. Porque existe um transtorno relacionado a luto. Sim. E é isso, a questão é o tempo que dura. Qual o tempo mais ou menos de um luto que você deve passar, assim, que... Até onde eu me lembro, no manual, DSM, né, que eu utilizava. Acho que até 1 ano, né? São 6 meses, se eu não me engano. Ah, é? É. Quando você passa 6 meses com os mesmos sintomas, sem nenhuma mudança de sintoma ou piora de sintoma, você qualifica já como um transtorno relacionado ao luto, que aí já viria. O transtorno ele não está preso a somente apresentou um sinal, apresentou um sintoma. Ele tem que apresentar sintoma nesse contexto, por esse período de tempo. Sim, e didaticamente tem as fases do luto, né? Será que se uma pessoa pula alguma fase ou não vivencia uma fase, ou vivencia 2 fases ao mesmo tempo, acha que esse tempo do luto pode prolongar? Até onde eu me lembre, essa não é tanto minha área, mas até onde eu me lembre, essas fases de luto elas não acontecem necessariamente em ordem. Foi uma das coisas que a autora ela criticou, que as pessoas entendiam assim, né? Que você passa primeiro por um, por outro, por outro. E não necessariamente funciona assim. Ela só queria dar um guia, vamos dizer assim, aquela coisa de usar exemplos, as pessoas acharem que o exemplo define, né? Funciona a regra. Mas isso é uma coisa que a própria autora notou, né? Até onde eu me lembro. E a questão é que cada pessoa apresenta o processo de maneira diferente. Então, assim, a gente fala de luto aqui, mas eu vou falar, por exemplo, de depressão. A gente tem um tipo de depressão que é bem específica, né? Que se chama depressão atípica. Por que ela é atípica? Porque ela não apresenta os sinais e sintomas que são esperados ou comuns de depressão, que seriam retraimento social, falta de energia, né? Falta de motivação. Não, a pessoa consegue agir, ela tá lá feliz, mas ela não está tendo um processo maníaco. Ela não está tendo nada disso. Então, existem partes, né, de condições que a gente vai especificar que se tornam muito mais complicadas justamente porque os sintomas não são semelhantes, não tem uma causa específica, não tem uma progressão de sintomas específicos. Então é isso que diferencia de doença. Doença você tem um início, um meio e um fim já esperados, você já tem uma noção, você sabe o que causa também. Quando você tem síndromes, você não tem necessariamente uma causa, mas você tem uma coletânea de sinais e sintomas que caracterizam. Até mesmo você pode saber um processo de progressão, mas você não sabe a causa, ou elas podem significar de várias causas, de várias condições diferentes ou doenças também.
E a parte do transtorno é quando gera algum tipo de prejuízo na vida da pessoa e aí você não tem noção de casa, porque na psicologia a gente, né, tem muitas teorias competitivas na parte de psicobiologia, né, na parte, né, biológica da psicologia. A gente também não tem tantas informações assim, então a gente não tem muito conhecimento nesse aspecto de o que é que causa, qual é a progressão. É tudo muito individual, muito variável. Mas você acha que alguns profissionais hoje em dia eles tentam generalizar alguns e colocar as pessoas meio que nessas caixinhas de diagnóstico? Ah, se você sente isso, os sintomas tem mais isso. comuns, Os né? sintomas mais comuns e querendo generalizar. Sim e não. É porque isso é aquela coisa, depende da expertise profissional, depende do time, como as pessoas chamam, né? Como eu trabalho também com pessoas com autismo, às vezes é muito comum você ver profissionais que são bons profissionais e eles já dizem, olha, provavelmente seu filho tem autismo. A gente vai dar o diagnóstico, vou te dar os tratamentos, então tantas horas de tal terapia, tantas horas de tal terapia, esse encaminhamento, porque quanto antes você intervir melhor, isso é uma postura muito, muito boa, mas aí vem a parte ruim do diagnóstico, né? Os pais ficam presos ao diagnóstico, às vezes o profissional não sabe, não pode, nem tem tempo, ou né, os pais não conseguem entender que o diagnóstico não caracteriza. Por exemplo, as pesquisas iniciais em autismo no EIB, né, Early Intensive Behavior Interventions, que foi onde surgiu a ABA, né, Análise do Comportamento Aplicada. Quase 60% das crianças elas saíam sem diagnóstico depois de 5, 6 anos, depois de tratamento ABA. Então elas deixaram de ser autistas? Não, elas deixaram de ter o diagnóstico, aquela questão de ter uma doença, um transtorno psicológico para o sistema de saúde. Mas a condição biológica delas é a mesma. E você falou sobre as famílias, a gente tem até uma pergunta sobre as famílias, em como as famílias podem atuar positivamente depois que, na vida da pessoa que sofre um transtorno. E eu acho, ainda sobre família e o TEA, sobre o estímulo precoce, que aqui você pode falar assim, porque tem muito se falado sobre estimular quanto mais cedo melhor essa criança, assim, e o quão isso impacta no depois. No desenvolvimento. No desenvolvimento cognitivo, motor. Nós temos, biologicamente, basicamente, né, de forma bem grosseira, nós temos 3 janelas de cortes neurais, né, pruning. Então, essas têm uma redução do sistema, vamos dizer assim, ele não cresce mais de qualquer jeito, vamos dizer assim. Certo? Quando a gente é muito pequeno, a gente tem um desenvolvimento que nós estamos pegando tudo do ambiente para depois descobrir o que vai se manter, o que é que eu preciso manter para garantir que eu sobreviva nesse ambiente, né? Então tem a primeira poda. Essa primeira poda acontece mais ou menos 2 anos nessa idade. Vão ter uma outra poda perto da puberdade e outra poda vai ser aos 25 anos, que é quando o processo de neurogênese ele cessa, a maturação já chegou, então dali pra frente é a ladeira abaixo, vamos dizer assim. Você não tem mais neurogênese no sentido da coisa, mas você tem processos de neuroplasticidade, que são eles, certo? A gente sempre tem processo neuroplástico. Então é muito importante utilizar essas janelas no sentido da coisa, né? Nós somos seres biológicos, então eu sempre brinco, eu nunca vi ninguém sem cérebro andando por aí, eu nunca vi ninguém sem corpo andando por aí. E quando a gente toma um medicamento, quando a gente está cansado, tudo isso influencia o psicológico. Porque tecnicamente é tudo processo fisiológico, mas de uma maneira, apresentado de uma maneira diferente. Então, quanto antes você estimula o organismo, seja de uma maneira direta, vamos dizer assim, uma neuromodulação, certo? Eu já fiz tratamento com crianças, por exemplo, de neuromodulação, para disfagia, para melhorar a fala, para melhorar a motricidade. Você percebe que tem um desenvolvimento bom, e assim como tem o desenvolvimento quando o processo de psicoterapia. E tem uma achada interessante, eu não vou lembrar o nome do autor, depois eu posso falar, que ele fala que psicoterapia você tem processos que são muito diferentes, biológico. A cascata biológica de psicoterapia é muito diferente de um processo que seja uma intervenção direta. Então, psicoterapia tem efeitos que são inegociáveis, vamos dizer assim, comparado aos processos. Tomar um medicamento, fazer uma neuromodulação elétrica, magnética, você vai ter um melhor sintoma, sim, mas você não vai ter, vamos dizer assim, um aprendizado.
o processo, de saber lidar com aquilo de maneira Exato. autonômica, individual. Então é sempre necessário, mesmo que tenha essas formas alternativas de tratar, mas sempre fazer psicoterapia. Eu não diria necessário, mas é indicado. Por quê? Porque necessário depende de qual é o princípio da pessoa. Tem pessoas que só querem reduzir sintoma, realmente um episódio. Ela quer um processo que seja, né, ela quer prevenir uma piora do quadro, e então ela vai primeiro. Tem pessoas que se dão muito, muito bem somente com farmacoterapia. Existem pessoas que vão se dar muito bem, não vão precisar ir para o psicólogo, não vão precisar, vão te retirar, não vai ter remissão dos sintomas, realmente é uma coisa pontual. Vão ter pessoas que vão se dar muito bem somente com psicoterapia. É isso que eu falo também de não generalizar, né? E aí eu Isso. tô generalizando. É parte da questão, você tem que botar cada caso é um caso. Sim. Você tem que personalizar dentro das condições do cliente, no sentido de, e aí, qual é a sua história? E aí, quais são as condições biológicas? A gente tem aconselhamento genético para algumas condições, por exemplo. A gente já sabe que tem um processo genético, por exemplo. A gente tem fenótipos genéticos também, de apresentação. Então, depende muito. Qual é o contexto dessa pessoa? Ela pode ter um genótipo excelente, mas e aí? Ela perdeu a família, ela não tem condições financeiras, não tem condições sociais, ela está em outro país, ela não tem equipe de suporte, de apoio. Então, depende. Sempre depende. Sim. Então é um pouco complicado falar, mas existem casos que se dão bem somente com farmacoterapia, tem casos que dão bem com os dois, que é o indicado, né? Você quer garantir todas as bases. Qual é a melhor de todas as bases? Neuromodulação mais psicoterapia, mas os efeitos negociáveis são da psicoterapia. A farmacoterapia tem efeito, neuromodulação elétrica e magnética tem outro, mas nenhum deles tem efeitos iguais à psicoterapia. Ela tem efeitos únicos no próprio corpo, no processo biológico, vamos dizer assim. Quando a gente fala de família, é um pouco... Como eu trabalho com crianças que têm transtorno de desenvolvimento, né? Autismo é o mais comum, mas síndrome de Down e deficiência intelectual. O que acontece é que os pais, eles não necessariamente profissionais. Isso é uma coisa que eu sempre tento deixar claro quando eu estou treinando, porque você tem uma terapia que se chama treinamento de manejo de pais, né? Porque você ensina os pais a manejarem a própria criança, a gerar estratégias novas que sejam mais adequadas para a pré-aprendizagem dela, para elas manterem um repertório adequado, né? E eu sempre digo que os pais, eles deveriam ser pais. Eles não deveriam ser profissionais dos próprios filhos. Mesmo que eles sejam profissionais da área, é aquela coisa de viés, né? Então, os pais já vêm numa posição de serem leigos na área, e você tem profissionais, por exemplo, a ABA, ela é muito, que é a área que eu posso falar, a ABA ela é muito restrita na forma dela ensinar, né? Ela é uma das terapias que tem super intensiva na coleta de dados, né? Que é intervenção baseada em dados, Data-Based Interventions. Então, ela é muito forte na coleta de dados, assim como a reabilitação neuropsicológica é, por exemplo. E essa coleta de dados, ela é super importante para você garantir que você tem um desenvolvimento bom, para você estar alcançando de fato aquele comportamento final, né? Aquela habilidade. E quando você não tem dados, você vai dizer, ah, não, mas naquele dia ele foi bom. E aí você fica preso na memória, fica preso a esse dia foi bom, nesse dia foi ruim, e você nunca tem provas. E no fim das contas, as intervenções baseadas em dados, elas são fundamentais para pessoas que têm algum tipo de transtorno de aprendizagem, por exemplo, né? Uma condição que impeça a aprendizagem ou dificulte, que aí vai desde neurodesenvolvimento ou processos neurológicos adquiridos, né? Um AVE, algum TCE, um traumatismo crânioencefálico, um acidente vascular encefálico, eles estão relacionados à reabilitação neuropsicológica, então coleta de dados intensiva para você sempre estar manejando pontualmente sua intervenção para se adaptar à mudança fina dessa habilidade, né? Desse desenvolvimento ou não de habilidades. E o que acontece é que, como esses casos são muito comuns, né, de autismo pelo menos, tem crescido muito, o que acontece é que os pais acabam tendo que coletar dados, né? Eles têm que se fazer intervenções. E Como são feitas essas intervenções pelos pais? Assim? Então, você tenta, eu tento colocar da maneira mais, né, tecnológica que a gente chama possível. Fazer de uma maneira tecnológica que qualquer pessoa consiga utilizar.
né? Uma pessoa que desde que ela seja alfabetizada, ela vai ler e conseguir fazer sozinha. Claro, eu faço um treinamento também, mas eu sempre dou um programa que a gente chama, né? Para protocolo que essa pessoa possa seguir em qualquer momento. Se tiver uma dúvida, ela vai pegar, eu não quero que dependa de mim. Meu melhor cliente é o cliente que eu não vejo mais, porque ele não precisa dos meus serviços. Então eu quero que eles tenham maior independência possível. E o que acontece é que as famílias, elas têm essa carência, pelo menos principalmente quando a gente fala de condições de neurodesenvolvimento, e elas vêm na posição de leigo. E aí tem a questão de que no Brasil a ABA, ela não segue o padrão, vamos dizer assim, internacional. Então você tem muitos profissionais que não fazem o jeito que... Eles vendem como ABA, mas eles não fazem ABA. Se você pedir para um profissional, e aí, cadê o programa? Cadê a quantidade de dados que tem? Eu trabalhei com criança agora, por exemplo, eu tenho 296 pontos de dados. Foram 16 horas de trabalho. Não fui eu que trabalhei essas 16 horas, foi um AT, um profissional técnico que está aplicando e está coletando cada interação. São 296 interações, eu tenho certeza que aconteceram no mínimo 296 interações. Por quê? Porque eu tenho que coletar esses dados para fazer uma aplicação. Se dói. Teve uma melhoria aqui, vamos adiantar? Vamos. Não está tendo uma melhora tão grande, vamos manter mais um tempo, vamos mudar a intervenção. Então a gente está sempre mudando assim. Então é muito intensivo. Algo bem controlado, né? Isso. A gente quer Cada garantir melhora. interaçãozinha você tem que... A gente quer garantir a melhora. Como Sim. a gente garante melhora? A gente garante tendo dados, tendo informações reais. E a única forma de ter informações reais é coletando dados. Né? Então é um pouco complicado para pais quando chega nesse processo, justamente porque você tem que ter um treinamento para isso. Então você já busca diminuir o máximo. Você não quer que o pai vire coletador de dados. Sim. Só que tem pais, como semana passada eu tive alguns pais, que sentem a necessidade, de fato, de entrar para uma pós-GA. Já dei aula como professor em pós-graduação de ABA e muitas pessoas são pais. E para mim isso é um pouco triste, por quê? Porque a gente deveria ter um processo de qualidade que eu sei como profissional que não existe tanto assim, porque eu peço, cadê o programa, cadê os dados dessa criança? Quais são as habilidades que ela tem para poder trabalhar minha área? Eu trabalho especificamente com comportamentos inadequados, então autolesão, né, quando ela se agride, heteroagressão, quando ela agride os outros, comportamentos estereotipados muito fortes, ela só fica girando, ela não quer interagir, né, não tem contato visual, então eu trabalho com esses repertórios assim, que são um pouco mais complicados, que as pessoas dizem, que demora mais para trabalhar. Então eu preciso inserir ela na vida. E eu preciso de outras habilidades. E eu tenho que começar de algum lugar. As crianças não vêm do nada, do zero pra mim. Ela não soubesse nada, ela sabe alguma coisa. E se for fazer uma avaliação para saber de tudo, eu vou demorar muito mais. E geralmente, como essa criança já foi acompanhada, pelo menos eu tenho crianças que foram acompanhadas por mais 5 anos. Aí eu perguntei, e aí, você tem 5 anos de dados? Não. Nossa. E deveria ter. Eu sim. tenho um amigo que ele é dos Estados Unidos e me fez entrar foi esse amigo dos Estados Unidos. E ele tem dados de crianças de 2 anos. Eles têm, assim, literalmente milhares de pontos de dados. Porque são anos de interação. São anos de trabalho, literalmente. Então, era o que era para acontecer. É importante ter esses dados para você realmente ver como foi todo o progresso, né? Se houve progresso, a gente vê regressão, a gente observa a regressão. Então, e às vezes não é da intervenção em si, claro, a gente não pode dizer que é isso, mas aconteceu alguma coisa. Por que ele teve essa regressão? Aí você vai fazer uma análise, aí, alguém da família se mudou, né, ela mudou de colégio, algum coleguinha que era muito próximo mudou de colégio. E você não vai ver nos dados, mas você vai ver que os dados eles vão te indicar uma coisa. Aí é que vem a questão da condição antes, né? Os sintomas eles podem indicar causas totalmente alheias a um processo biológico de doença, um modelo biomédico, vamos colocar assim. Então tem um processo biopsicossocial. Pode ter um processo biológico por baixo? Pode. Eu tive uma criança que ela tinha, né, ela todo lanche ela desorganizava, como as pessoas chamam, né? Ela tinha uma crise, ela começava a chorar, ela começava a se bater, ela começava a caminhar sozinha. E os profissionais, ela não era meu cliente, mas eu estava na hora do lanche, juntava todo mundo, e eu percebi que era muito padronizado. Aí eu fiz, coleta os dados, por favor. Aí coletaram, era quase todo depois do lanche. Eram raros os lanches que não tinha. E aí o que é que ele come nos dias? Eu quero que você note, em todos os dias que ele come. Não era um processo psicológico, não era porque ele era autista.
era porque ele provavelmente ele tinha algum processo biológico. Ele provavelmente tinha muita cólica, ele estava chorando de dor. Então não era porque ele era autista. Devido ao lanche, né? Quando ele comia muita comida refinada. Sim. Ele comia muita comida refinada, aqueles bolinhos, biscoito wafer, aqueles bolinhos, Sim. aqueles refrigerante. Mas Aí ele tinha não alguma comunicava isso? Ele era uma criança autista, ela completamente não verbal. Ele Sim. não emitia nenhum som, assim, verbalizado, ele só fazia grunhidos, né, alguns gemidos, o chorar, por exemplo, mas ele era totalmente não verbal, a comunicação não verbal dele também era extremamente limitada, ele não sabia nem apontar, ele sabia pegar e levar você no máximo, mas ele não sabia apontar, por exemplo. Sim. Então ele não tinha como falar. Isso não era psicológico, não era social, era puramente biológico. Então minha vantagem quando eu fiz neuropsicologia é isso, eu estou atento ao processo biológico. Pode ser uma das causas, né? Então, mas você pode ter crianças que são puramente psicológicas, vamos dizer assim. Tem crianças que têm problemas de, vamos dizer, processo dislexo, né? Então elas têm um movimento sacádico dos olhos, que é um movimento de um lado para o outro, né? A gente chama de movimento sacádico. Ela vai ter um problema no manejo desse movimento sacádico. Uma parte da dislexia é isso. Você tenta se orientar a um estímulo e você não consegue botar para o lado direitinho, então você não recebe o estímulo direito. Se você não conseguir botar para o lado direito, você não vai receber ele direito. Isso é um processo biológico, mas psicológico, é de processamento, né? E você pode ter processos que são totalmente sociais. Mudou de casa, mudou de escola. Não tem, assim, claro, é tudo junto, mas você vê que a origem, vamos dizer assim, entre aspas, a causa foi A mais causa biológica, maior, né? que teve mais influências Mais no processo. impacto. Tem crianças Sim. que não sofrem tanto com essa mudança social. Aí por quê? Porque ela teve essa mudança? Porque tem um processo biológico, psicológico já manejando e facilitando essa apresentação. E vice-versa. Para qualquer um você pode fazer esse vice-versa. Você tem que ter uma facilitação, né? Você ter um gene, por exemplo, não garante que você tenha uma condição específica. Você tem que ter uma facilitação ambiental, que é epigenética, né? É quando a genética se apresenta. Então, se você tiver um ambiente extremamente estressor, né, abuso, maltrato na infância, você pode ativar esse gene e, consequentemente, fazer com que a apresentação dele leve a algum tipo de condição, né? Ansiedade exacerbada, processos agressivos exacerbados, né, de violência. Então, depende muito. Depende sempre essa interação gene-ambiente. Por isso que eu sempre digo também que é sempre 100% dos dois. Não é 50% nem do ambiente, nem 50% do gene. Ou vão É se 100% dos misturando, dois. né? Tudo. São os dois ao mesmo tempo. Porque não dá como dissociar. O gene é o próprio ambiente. O que é uma mutação genética? Aleatória, entre aspas, né? Por quê? Porque o gene foi o próprio ambiente dele. Então, essa noção de ambiente também tem que ser mudada, assim, o que é tal coisa. Lembrar que é tudo uma relação, uma interação, na verdade. E essa interação, ela só acontece quando existem as duas coisas. Então, nunca é uma coisa só. É sempre a interação das duas. Pegando o fio do que você falou, que nós somos seres biopsicossociais, né? Que o meio, ele influencia. Você concorda que hoje está se incentivando possuir um diagnóstico para responder algumas questões sociais, meio que para mascarar algumas questões sociais para que não precisem ser resolvidas, vamos dizer assim, né? De acordo com sua visão, que tipo de circunstâncias são negligenciadas na sociedade, mas que podem ser manifestações de sintomas de transtornos mentais? Tá. O autodiagnóstico tem aumentado bastante, né? TikTok, trend do TikTok, muito... Você tem esse? Sintomas como aqui, ó. Não assisto muito, mas eu tenho lido falar sobre. E esse autodiagnóstico ele tem vantagens e desvantagens, né? Tudo tem que ser contextualizado. Porque tem vantagens por quê? Porque aumenta-se de fato a perspectiva de que aquela condição existe, que ela pode ser patológica de fato, ela pode trazer algum sofrimento, né? Mas a forma como ela é colocada, eu acho, né? Eu acho interessante a gente ter um conhecimento maior sobre transtornos mentais e meio que não ter, como a gente falou, estigma em cima de ser algo que é muito fora do padrão, que uma pessoa que tenha pode ser, sei lá, totalmente isolada, assim, enfim, ou estigmatizada.
Porém, a forma como é colocado na internet, e muitos profissionais aí que eu vejo, é muito banalizado, sabe? Então, porque pega os sintomas mais comuns, né? Isso. Aí pega, inquieto, aí é imperativo, porque E acaba é generalizando, agressivo, né? aí é autista. E aí é que sempre- vem. Eles estão certos e errados. Porque assim, se é comum, vamos pensar, estatisticamente comum, então ele está certo em generalizar. Mas também está errado porque não é exatamente assim. Por quê? Porque quando a gente fala de construtos psicológicos, então o que é, por exemplo, vamos dizer assim, personalidade. Personalidade é um construto psicológico. É um construto, ele depende de outras coisas, ele não é uma coisa abstrata. Então, como é que essa personalidade, na verdade, existe? É através de um padrão, né, uma distribuição padrão de comportamentos. Então, quando você pega todos os comportamentos da pessoa e faz uma análise e vê uma distribuição comum, então você diz, personalidade tal. Mas quer dizer que a pessoa, por exemplo, ela é extrovertida. Não, é óbvio que ela é introvertida também. Mas maior parte do tempo, ao longo da história dela, ela vai ter comportamentos que se assemelham comumente ao extrovertido, ao estereótipo de extrovertido. Então todo mundo é meio que tudo. Todo mundo tem todos os comportamentos, vamos dizer assim. Sim. E o problema é que as pessoas se prendem a essa parte estatística, vamos dizer assim, ao que é comum, ao que é normal, no sentido de estatístico, e acabam justamente banalizando como se, tem que ser assim, tem que se apresentar assim. Então, na minha perspectiva, essa é a parte do problema, essa banalização nesse aspecto, porque tá certo. E tem os testes psicológicos também que se tornaram comuns na internet, né? De, veja se você é depressivo, veja se você... Aquele Big Five, Nível né? de ansiedade. Qual sua Neurótico... Isso, os Ocean, né? Que seria abertura a experiências, Sim. que é openness, conscienciosidade, que é tá percebendo-se na situação, no ambiente, né? Ter consciência, vamos botar assim, né? Extroversão, que é a introversão, neuroticismo, Isso. que é a parte de receber, né? Situações, como você recebe, situações estressoras, que assim, vão mudar de pessoa para pessoa e todo mundo vai ser tudo, mas você vai ter uma tendência maior a agir daquele jeito. Sim. Você acha que no decorrer é porque como é personalidade, né? Personalidade é meio que algo que é estável. É relativamente mais ou menos estável na sua vida. Mas você acha que, por exemplo, se a gente for ver um teste psicológico que a gente é colocado como uma pessoa mais no nível do neuroticismo, mais neurótica, vamos dizer assim, isso pode modificar com o tempo? Ou mais introvertido, mais extrovertido? Tá. Aí vamos duas coisas. Teste de online não é um teste psicológico. Não, com certeza, é isso daí. Todos os testes psicológicos, de fato, eles são, no Brasil, eles passam pelo SATEPS. Sim. E eles têm um tempo de validade. Por quê? Porque a sociedade muda, a cultura muda. Exato. Então, tem testes que eram válidos e não são mais, tem testes que estão agora em processo de testagem para verificar a validez, tem testes que estão válidos até alguns anos aí. Então você tem vários processos diferentes. A gente tem, por exemplo, tradução e adaptação são processos diferentes. Você pode traduzir um teste e ele não ser bem adaptado. Então você pode pegar um teste em inglês, por exemplo, traduzir para português e dizer assim, eu consigo ler, tá traduzido. Mas você adaptou ao contexto? Não. Quem aqui vê trem, por exemplo, no Nordeste? Tem muita gente que nunca viu um trem. Sim. Então não faz sentido algumas perguntas em inglês. Lá é muito comum ter trens, então não foi adaptado. Sim. E aí tem um processo ainda, que eu diria que esse tripé, que é a validação. Você não tem só que traduzir e adaptar, você tem que validar ele para o local. Eu já vi até um teste daqui, o HTP, né, House Tree Person, que ele é até aceito pelo SATEPSI e tem uma parte que fala sobre desenho de uma casa, e se a casa não tiver uma lareira... Isso, chaminé. Uma chaminé, isso. Se não tiver uma chaminé, quer indicar uma coisa, mas quem é que vai ter uma chaminé no Brasil? E esse só teste é aplicado. Só no Nordeste. Faz sentido. Entendeu? É esse processo, assim, é essa parte que é complicada. Que assim, a gente não tem que só ter uma adaptação boa, adequada, a gente tem que ter uma validação. E essa validação, ela tá mensurada, né? São psicometria, então são um processo estatístico muito forte, não é do nada.
Isso inclui processos, né, testes projetivos, né? Então, assim, tudo tem que passar por um processo estatístico bem fechado, bem rigoroso. Vai demorar muito, vai dar muito trabalho e tem que ser muito, assim, você tem que realmente validar aquele teste de um jeito que você... se eu testar qualquer outra pessoa, eu vou ter uma probabilidade muito alta de essa pessoa seguir o mesmo padrão da categoria que eu criei, né? Então, é essa a confiança de um teste. A confiança é que você reflete de fato aquilo que você está querendo estudar. Então, se eu estudo atenção, eu sei que a maioria das pessoas elas vão ter esse processo de atenção quando elas tiverem esse resultado. E é isso que garante nesse aspecto específico, a validez de um teste. É por isso que a gente não deve confiar nesses testes de internet, né? Porque às vezes até acontece de um teste ser traduzido, pego de outra língua, colocado lá e não tem adaptação, não tem a validação. Isso. E aí é que vem a outra parte. Quando a gente fala de personalidade, as pessoas que têm uma perspectiva de personalidade, ela tá fixa, né? Estática. E na vida tem raras coisas que são estáticas, fixas. Sim. Tanto que existe tratamento para, não gosto da palavra, mas transtorno de personalidade. Então, o que é personalidade? Vamos pegar da maneira mais básica possível, independente de abordagem teórica. É um padrão, uma distribuição padrão de comportamentos. E comportamento muda. Se o comportamento muda, a personalidade muda também. Sim. E é por isso que existem terapias específicas para manejo de personalidade. Então, Você acha que os tratamentos para os transtornos de personalidade são muito mais difíceis do que os tratamentos para transtornos de humor, transtornos depressivos? É um pouco complicado justamente porque personalidade, quando a gente fala de personalidade, a gente está falando de uma distribuição de comportamentos que são muito gerais. Quando a gente está falando de sintoma depressivo, ansioso, você está falando de uma categoria muito, muito específica. Quando você fala de personalidade, você está falando de tudo da vida da pessoa, tudo que a pessoa faz. Então, tudo que ela está sendo naquele momento, você está falando sobre isso. E tudo é muita coisa. Mas quando você fala de depressivo, você já vai ter uma orientação do que você quer observar, do que você está querendo esperar, qual é o normal daquilo, o que é que geralmente as pessoas apresentam. Então você vai para o trabalho, para casa, relações interpessoais, você faz isso. E personalidade você faz isso, todas essas áreas, mas você faz para tudo que a pessoa faz. Então é um pouco mais complicado, você vê um padrão de comportamentos que são muito estáticos em todos os contextos, basicamente. E é isso que define, por exemplo, essa estatisticidade, essa rigidez que define a maioria das condições psicológicas, se você for perceber. O que é um transtorno de personalidade? É justamente agir da mesma maneira com tudo e todos, em todo lugar. Por quê? Porque ele não muda. Eu deveria tratar cada pessoa de forma diferente. É que nem aquela coisa, eu sei que tem amigos que eu posso falar sobre um tema, mas o mesmo tema eu não posso falar com outro amigo. Ele deixa de ser meu amigo? Não. Mas é aquele amigo que tem um tino, que tem uma preferência, que tem uma disposição melhor para falar sobre temas religiosos, outros sobre temas mais filosóficos, ou sobre outros... aí você vai mudando de pessoas. Então você sabe que com aquela pessoa você não precisa, ou você não pode, ou você não quer falar sobre aquele tema, porque você não gosta da reação dela. Vamos dizer assim. Então, essas pessoas, elas geralmente respondem assim a tudo. O que é um processo depressivo? Ela acaba respondendo da mesma maneira, ela não tem motivação em nada da vida. Né? É essa elasticidade que faz. Mas aí é mais específico. Isso. Né? Quando a gente fala de... Né, eu não gosto de usar muito o termo transtorno, porque você pode ter o mesmo comportamento e só trazer sofrimento, ou para si ou para outra, é isso que caracteriza, né, transtornos psicológicos. E o que você prefere chamar assim? Condição. É algo que a pessoa está passando. Você pode ter o mesmo tipo de comportamento e para uma pessoa ela está sem sofrimento e não trazer sofrimento para os outros. Está num processo que é normal para ela, um processo que é homeostático para ela. E para outra pessoa, dentro da história de vida e do contexto dela, vai ser patológico. Vai ser um processo que realmente era um transtorno no sentido da coisa. Ela traz sofrimento para si ou para os outros. Então, para mim, na minha perspectiva, a questão de personalidade é essa. Ela é muito mais generalizada, é muito mais complicado. Tanto que personalidade não é um construto tão aceito assim para todas as vertentes. Por quê? Porque você fala sobre tudo. Como é que você fala sobre tudo? Ou você vai ter vertentes que vão falar de um processo mental, por exemplo, como é mentalista. E onde é que está esse mental? Tem que estar no mínimo no corpo, em algum lugar. Então, se você está na apresentação, você é um conceito muito psicométrico.
que tem testes que são bons, inclusive, os psicométricos de personalidade são excelentes, né? O Big Five, o Ocean, são excelentes, inclusive, a validade deles é muito boa. E você vai para construtos que a gente não tem como comprovar empiricamente. Onde é que está uma mente? Ela está acontecendo, mas onde é que ela está? Mas a questão é que, pra mim, a questão é que todos os tudo da pessoa é mutável. É justamente essa mudança que caracteriza saúde, na maioria dos casos, né? É se adaptar ao contexto presente. Né? A gente está no aqui e agora, vamos botar assim. Claro, dentro da sua história, dentro das suas limitações físicas, seja biológica, seja social, seja físico mesmo, a gente tem limitações psicofísicas, né? Mas está sempre mudando e sempre se adaptando e crescendo, vamos dizer assim, com o contexto. Eu fico imaginando como deve ser difícil tratar um sofrimento psíquico, assim, de uma pessoa que sofre com essas questões sociais de problemas financeiros, de fome, eu fico pensando como é que poderia ser o manejo de uma pessoa que está passando por questões assim financeiras que não é algo que pode ser modificado, né? Não pode ser assim, não, vou melhorar aqui para ir atrás do que eu quero e tentar fazer dinheiro e tentar... Então, não é diretamente por nós, mas é por isso que existe um processo de legislação para isso, políticas públicas, né? Sim. Por exemplo, o que é que prevê aumento do QI, né? Um número de um teste, né, de inteligência. Educação. Qual é o outro? Condição socioeconômica. Quanto mais condição financeira você tem, maior seu QI. Quanto mais educação, quanto mais anos de educação você tem formal, maior seu QI. Claro que tem uma variabilidade relativamente pequena, sim, mas esses são fatores que influenciam bastante, que a gente tem assim uma força grande que influencia. Tem uma parte biológica, sim, tem uma estabilidade. A gente não sabe exatamente dizer o porquê, mas tem. Mas quando a gente pensa nessas coisas que são complicadas, a gente só pensa em política pública. E por isso que é importante que o Estado, né, ele proporcione, nem seria o mínimo, mas seria o básico. Porque o básico que a gente chama, pra mim, é o mínimo. Né? Na educação, pra mim é um pouco estranho, porque na educação a gente utiliza abaixo, né? Abaixo do mínimo, o básico, e excepcionais. Né? Não são esses os termos, eu me esqueci agora, mas é muito estranho pra mim que o básico seja considerado uma coisa assim, só tem abaixo dele, o básico, que já é pouco, e excepcional. Enquanto em outros países você faz o básico acima e é excepcional, que aí vai para um muito acima ou muito abaixo. Porque minimiza muito, né, essas questões, eu acho que se colocando dessa maneira. Estatisticamente sim, mas o quanto efetivamente se melhora. Aí são coisas diferentes. Por que você acha que tá, como é que você acha que está essas questões de políticas públicas voltadas à saúde mental no Brasil? Melhorou muito. O processo da reforma psiquiátrica foi muito importante. Tem muitos processos que estão para além de política pública, né, sociais mesmo, questão de gênero, por exemplo, está crescendo muito, questão de saúde psicológica em geral mesmo, tem crescido muito. Tem tido um bom resultado na parte, né, de internet, vamos pensar assim nisso, mas para mim as políticas públicas não caminham no mesmo passo que o processo social, né, desses avanços, as políticas públicas não conseguem acompanhar. Até porque existe muita coisa envolvida. Uma política pública, o Estado não acontece do nada. O Estado acontece porque pessoas fazem. E se as pessoas que fazem, elas precisam de dinheiro. Então vira um ciclo de estar preso ao político e religioso, né? E aí está preso no econômico, e aí o Brasil é um dos países mais corruptos que tem, então muito desvio. Então um fica não alimentando o outro, na verdade. Então fica um pouco difícil de fazer mudanças. E você vê pessoas que realmente são boas, estão querendo. Conheço muitas pessoas que trabalharam em CAPS. Mas acabam se frustrando. E acabam, eles vivem uma vida que é a vida real, que a maioria dos brasileiros, na verdade. Nós temos o luxo de estar, por exemplo, em classe média. Então, a maioria dos brasileiros tem uma condição básica e é baixa, muito baixa. Realmente muito baixa comparado. O gap, né, o abismo entre as classes socioeconômicas são muito grandes no Brasil. Então é um pouco muito complicado, na verdade.
E o Brasil acaba não acompanhando. Aí você não tem... O Brasil é um país continental. E aí você vai ver as diferenças no Nordeste e Norte sendo muito, muito maiores do que Sudeste e Sul, Centro-Oeste. Então, tem os aspectos de, assim, o quão grande é de estar preso Aí vem legislação nacional para ir para estatal, e aí tem dentro do estatal, aí tem os municipal, e aí, assim, você vai indo na cascata de coisas e como eles são orientados, né? Porque cada município vai por quantidade de habitantes. E aí tem a distribuição desses locais, porque tem locais que, por exemplo, na Amazônia você tem que ter um sistema de navegação, né? Não é terrestre somente. Então, assim, tem a acessibilidade. Então, tudo isso vai desencadeando uma cascata assim, de gastos que não são diretos, assim, é só pagar dinheiro e aplicar lá. Sim. Não, você tem que chegar lá, não é só pagar profissional, né? Você tem que chegar nos locais, tem que ter o local, tem que ter materiais. Tem que ser muito bem organizado e estruturado. Isso. E os CAPs ele está dividido assim, né? De acordo com a quantidade de habitantes, né? Isso. O CAPs 1, 2, 3. Todos os profissionais de saúde no Brasil, eles seguem uma legislação só, tanto quando você vai estudar, né? Saúde pública. Você vai pegar lá, sistema de SAMU vai ter, você vai estudar lá atendimento de navegação de rio. Mas só tem na Amazônia, basicamente. Você vai estudar, por quê? Porque como é um sistema único, então você tem que saber dessas coisas. Então eles seguem todas as legislação, o que pra mim é bom, mas deveria ser especificado para cada região, porque essas regiões são muito diferentes. Sim. Você vai ter Caatinga, Nordeste aqui, vai ser totalmente diferente do Centro-Oeste, que tem muito planalto, muita região serrana. Então são processos totalmente diferentes. A população vai ser diferente, as necessidades vão ser diferentes, e às vezes é isso que, pra mim, é o problema de generalizar, vamos dizer assim, o processo nacional. Então, essa falta de flexibilidade, pra mim, pessoalmente, é o que eu acho. Que é o pior dessa questão, né? Eu acho que atrapalha, não diria que é o pior, mas eu acho que é uma coisa que atrapalha a ter essa distribuição adequada. Você falou logo no início, eu lembro, você falou de ansiedade e depressão, assim, e atualmente a gente percebe que a ansiedade tem um boom, né, assim, e as pessoas usam habitualmente que, assim, eu estou ansioso. Temos a ansiedade normal, porque temos normal crise ficar de ansiedade, né? normal ficar ansioso se você vai estar esperando algum resultado, se você fez uma prova, se você vai fazer uma prova, tem ansiedade normal, né? E aí temos as crises de ansiedade, temos o transtorno de ansiedade. Sim. E aí como Qual a diferença como entre as duas, assim? Ansiedade é uma coisa que ela é biopsicossocial, né? A ansiedade você percebe no corpo, você tem sintomas físicos, fisiológicos, que definem uma ansiedade, né? Então seria aumento de sudorese, agitação psicomotora, você fica mais agitado, né? Você começa a ter um processo de pensar mais rápido, ficar ruminando, de estar mais preocupado, estar pensando no futuro. Por quê? Porque a ansiedade... Como antecipa o sofrimento, né? Isso, porque a ansiedade é basicamente a antecipação do medo. Você não... Qual é a diferença entre medo e ansiedade? Medo, você tem um estímulo presente no seu contexto, no seu ambiente. Você está dizendo, você está vendo ali, olha, eu tenho medo desse microfone aqui. Isso é medo. Mas se eu sei que nesse local tem um microfone, então desde a porta eu já vou estar ansioso. Por quê? Porque eu não quero chegar nem perto dessa porta. E é isso que é ansiedade. Você tem uma reação diferente. A fisiologia é muito semelhante, vamos dizer assim, é do medo, mas o processo é diferente, né? Então, todos os animais têm um processo disso, processo de ansiedade. É muito importante para a sobrevivência, vamos pensar assim. A gente tem precursores, a gente sabe que um local escuro você não sabe o que você tem lá, você não tem confiança, você vai ficar ansioso, por quê? Você tem que estar em hipervigilância, em alerta. A gente aumenta o cortisol para o quê? Vigilância, alerta. É o hormônio do estresse, mas é o hormônio da vigilância. Então, você tem que estar alerta para saber o que vai acontecer. Justo, muito justo, totalmente válido. Vamos pensar assim na história da filogenética, né? Na história da espécie. E aí que vem uma crise de ansiedade, que é uma reação muito extrema. A gente tem um padrão normal, né? Acelerar um pouco o pensamento, tá um pouco mais alerta ali, tá um pouco mais suando em excesso ali, ok. Mas no ponto que isso começa a atrapalhar, aí que vem a parte do sofrimento, aí vira uma crise. É quando você não consegue tomar decisões adequadas
devido àqueles sintomas. Esse seria um processo de crise, se a gente fosse colocar de uma maneira generalizada. Assim. E quando vira um transtorno? Quando você tem Várias excessos, crises. crises, que são excessos, e a persistente não tem. Acho que o DSM classifica como 6 meses, o período de 6 meses. Geralmente o período é esse. Você apresenta os sintomas pelo menos 6 meses de forma consistente. Mas Pode ser generalizado, né, em contextos que não são tão específicos, ou pode ser completamente específicos, né, fobia social, né, de locais abertos. Quando você Depende. passa por uma crise de ansiedade, quais são as melhores formas de você passar por essa crise, assim, de amenizar, exatamente? Aí depende. Por que eu não gosto de falar de generalizar? Minha preferência em estudo, eu comecei por causa do eixo ansiedade e medo. Né? Aí eu entrei um pouquinho no obsessivo compulsivo, porque antigamente fazia parte do eixo ansiedade e medo, agora virou um eixo próprio, né? De obsessão e compulsão. Mas eixo de ansiedade e medo, para mim, é muito interessante porque as pessoas têm uma perspectiva muito... Para mim, quando você estuda mais especificamente somente isso, você percebe que, por exemplo, as pessoas dão relaxamento faz bem. Não faz. Primeiro que tudo tem efeito colateral. Sim. Então, tem pessoas, eu inclusive conheço uma pessoa que relaxamento induz pânico. Tem pessoas que induzem pânico de forma biológica, é uma reação fisiológica da pessoa, quando ela é uma reação paradoxal, vamos dizer assim. Ela, ao invés de relaxar o sistema, como eu falei, do nervo vago, por exemplo, né, que tem uma resposta de relaxamento quando você tem uma estimulação nele, por isso que estimular a acupuntura no ouvido esquerdo, né, perto do tragus esquerdo, no pescoço, respiração diafragmática, que né, o diafragma ele meio que toca no nervo vago, vamos dizer assim, ele estimula o nervo vago, na verdade. Ele induz ao relaxamento. Tem pessoas que não têm essa reação, ela tem uma reação paradoxal, elas entram em pânico. Então já tem esse efeito colateral, não é 100% das pessoas. Faça que dá certo, já começa assim. E aí vem outro processo. Quando a gente está falando de uma pessoa que está em crise, né, ok, um episódio específico, uma vez ou outra. Mas quando você fala de transtorno, você ensinar a pessoa a relaxar é antiprodutivo. Por quê? Você tem que aprender a coisa no contexto. E seu contexto biológico é seu contexto. Então você tem que aprender, por exemplo, eu tenho que saber falar da maneira, num tom adequado, com raiva, triste, depressivo, em qualquer contexto. E como é que você fala? Mas ele sabe falar de uma forma tranquila, num tom adequado. Ok, em que contexto? Quando ele está tranquilo, quando ele está calmo. Mas quando ele está com raiva, o que ele está sendo controlado por outras variáveis, obviamente fisiológicas, né? Emoções são fisiológicas. Então ele está sendo controlado por outras variáveis. Então ele não aprendeu, aí que vem a diferença da psicoterapia, certo? Ele não aprendeu naquele contexto. Psicoterapia você ensina a reagir da maneira adequada naquele contexto. O que a farmacoterapia faz? Ele força um sistema a relaxar e você não aprende naquele contexto. Por isso que tem uma remissão de sintoma muito comum em farmacoterapia. Demora-se muito mais a ter remissão de sintomas quando você faz psicoterapia. Então essa diferença de remissão de sintoma depende muito, claro, do processo da pessoa, biológico, fisiológico, mas também tem esse processo certo de aprendizado, do que ela aprendeu a fazer naquele momento, naquele contexto. E aí é que vem, quando a gente fala de transtorno de ansiedade, relaxamento não necessariamente seria o indicado. Por quê? Você ensina a pessoa a passar meia hora relaxando para conseguir agir. Olha, ela consegue relaxar e reagir, ótimo. Mas imagine você fazer isso 2 vezes no dia, vamos dizer que você tem pânico. Você fazer isso 2 vezes no dia, quem é que ia te contratar para você passar 1 hora fora do trabalho porque você passou 1 hora se relaxando? Porque não é um processo biológico. Então o processo biológico ele tem uma cascata específica, né? Então assim, você vai passar o quê? Meia hora tentando. Você vai ter que chegar, perceber que você está entrando em pânico, pedir para sair, avisar ou deixar avisado. E aí você vai sair, vai iniciar todo o seu processo. Vamos dizer que você faz uma respiração diafragmática ou um relaxamento progressivo, o que seja. Aí você passar aquele período fazendo, aí você vai iniciar a cascata fisiológica, aí essa cascata vai se estabelecer, aí você vai relaxar. Nesse meio tempo, vamos dizer meia hora, já foi tempo. E aí, o quão produtivo isso é no seu trabalho? O quanto produtivo isso é numa interação comum, cotidiana, assim. Você fala com alguém, seu colega,
de universidade, seu colega de trabalho, ou uma pessoa estranha que tipo, faz uma pergunta e você tem um ataque, uma crise de ansiedade. E por isso que vem as intervenções que são um processo de exposição, basicamente. Você faz uma exposição graduada e faz uma resposta adequada nesse ensinamento. Então é muito semelhante, por exemplo, a um toque. Essa é uma forma da TCC, né? Terapia cognitiva comportamental, de lidar com isso. Na base ela é comportamental, né? O TCC ela tem a parte cognitiva comportamental, mas você pode tirar alguns processos cognitivos. Por exemplo, tem pessoas que não têm cognição no sentido de clínico, né? De fala. As pessoas pensam, cognição é fala, não é pensamento. Sim. Mas aí é uma outra discussão. Mas assim, quando você tira processos cognitivos, né? Porque a gente vai cognitivo comportamental, até em pessoas que você não tem como aplicar o processo cognitivo, porque não tem fala, você não tem como ter acesso, então você só faz a parte comportamental, funciona. Então, eu gosto de falar da parte que você pode confiar. A parte que a gente confia e sabe que funciona de fato é a parte comportamental. Porque se você retira o cognitivo até onde ele é necessário, e ele funciona do mesmo jeito. Né? Então, assim, quando você fala de clientes que falam, como eu falei, eu trabalho com empresas que têm autismo, que são não verbais ou pessoas que estão em reabilitação. Então elas não têm fala, elas perdem a linguagem, inclusive. Então, mesmo com essas pessoas, a parte comportamental funciona. Mas sim, ela vem da cognitivo comportamental, porque a cognitivo comportamental é basicamente a medicina da psicologia. Ela pega tudo que funciona assim, por exemplo, entrevista motivacional. Ela foi escrita primeiro por Carl Rogers, foi a ferramenta mais forte que a gente tem atualmente, entrevista motivacional. E é o quê? Inerentemente psicodinâmica. Terapia centrada no cliente, criada por Rogers. Então, extremamente poderosa. Quem é que está usando? TCC. TCC não importa se é psicodinâmico, se é cognitivo, se é comportamental, não importa a linha. Funcionou, vai pegar faz. Todas essas e trazer para... Então, eu digo que o TCC é a medicina da psicologia. Claro, tem abordagens dentro, como você explica. Eu não gosto da explicação clínica de TCC, que é a parte cognitiva. Para quem estuda neurociência, a parte cognitiva não faz sentido. Por que pensamento é cognição? Não faz sentido. Por quê? Porque áreas do cérebro não fazem comportamentos, eles fazem função de comportamento. Não existe uma parte do cérebro fazendo comportamento. É uma parte fazendo uma função. Sim. Ok. Então, para você pensar, você tem uma interação toda de áreas. O que é um diálogo interno, né? A voz na cabeça, né? O que é uma imagem interna, imaginamento interno, né? Visualização interna. Você está ativando suas áreas visuais e auditivas, respectivamente. Sim. Você faz um exame de imagem funcional, certo? Memória, e aí tudo, né? Isso, então você interage com tudo. Você não vê algo na sua cabeça ou falar algo na sua cabeça sem motivos. Você tem que lembrar, você tem que construir, processar adequadamente. Elaborar, relacionar. Exatamente. Tudo. Então, cognição, para quem faz neurociência, não faz sentido desse jeito. Não é um pensamento. Pensamento é um comportamento. Por quê? O comportamento é o conjunto de tudo. Né? Então, eu sou muito fã, por isso que eu falo também da parte cognitiva clinicamente, certo? Que é diferente de um processo, né, de psicologia básica, de experimento, de neurociência, que é bem diferente. Mas na clínica as pessoas tratam assim, né? Pensamento automático, né? Na TCC comum, né? Tradicional. Eles tratam como cognição. E aí eu falo dessa diferença, porque eu não quero também dizer que também cognição é uma coisa que não tem prova. Tem, todo mundo sabe que é atenção. Atenção é um processo básico biológico. Então a gente tem atenção até o seu processo mais básico, até o processo de função executiva. Mas não seria um comportamento. Ninguém faz atenção. É uma coisa que está permeando todo o comportamento. Sim. Né? Você percebe que você está prestando atenção a partir do comportamento dela. Se ela está olhando para você, se ela responde adequadamente a sua fala, se ela vai balançar a cabeça para você, mesmo que ela não esteja olhando. Então você assume de forma cotidiana, claro, você tem testes específicos para isso, desde imagem até testes psicométricos mesmo, para verificar a função de atenção. Então, e tem atenção involuntária, né? Por exemplo, se tiver algum barulho agora externo, automaticamente a gente vai... Então, essa questão de involuntário já entra no processo de consciência. Sim. E aí é um pouco complicado porque consciência não tem uma boa definição. E já depende, porque assim, tem um efeito chamado cocktail party, né? Effect. O que esse efeito diz? Esse efeito diz que se você pode estar num ambiente, numa festa, e tá com muitos barulhos, se alguém falar seu nome, você vai se orientar para esse
para seu nome. Você vai ouvir seu nome na festa. E você vai ouvir de fato, mesmo tendo um monte de barulho. Isso é involuntário? Sim, não. É porque você sempre está prestando atenção em tudo ao mesmo tempo. E consciência, na minha perspectiva, é basicamente um filtro. Você filtra as informações para você conseguir trabalhar melhor. Né? É uma Direcionar? É um processo de direção. Quer atenção para o adulto, né? É isso, é esse foco. É essa orientação. Então, uma pessoa que tem TDAH, ela teria esse filtro de consciência meio... Mais ou menos, porque quando você fala TDAH, você fala de atenção. E atenção e consciência são processos diferentes. Consciência já está falando de um conjunto de funções, enquanto a atenção é uma função específica. Então você vai ter um processamento de atenção diferente, consequentemente você vai ter um processo de consciência diferente, o que é um estado alterado de consciência. Por exemplo, sono é um estado alterado de consciência. Você está se comportando, você está fazendo. Homem, quando se faz análise de comportamento, um homem morto não sonha. Então, se um homem morto não sonha, é um comportamento. É algo que o organismo vivo faz. Então, quando se usa qualquer tipo de psicotrópico, né, qualquer tipo de medicamento, droga, né, qualquer tipo de químico que altere a consciência, né, se fala assim. É isso, você está alterando algum processo aí e está alterando essa consciência. Mas você pode ter vários estados de consciência. Não só falando de questão de estar inconsciente, né, estados mínimos de consciência, como um estado vegetativo, mas estados alterados. Por isso eu falo do sono. O sono é o que todo mundo faz, nós somos obrigados a entrar no sono. Sim. Então é um processo biológico indissociável, inegociável e esperado que se faça, e não ter gera doença, né? Então, consciência é um processo diferente. Então você vai ter uma consciência diferente. Eu não sei como é que começa um TDAH porque eu não tenho TDAH, por exemplo. Como é que é? Não sei. É aquela parte de, eu não sei como é a vivência de cada um, porque cada um tem um sistema diferente. Exato. Tem pessoas que têm papilas gustativas, muitas papilas gustativas, então elas sentem mais sabores, vamos botar assim, elas sentem mais fineza nos sabores. Eu não sei como é essa, eu não sei. Tem pessoas que têm uma variação genética que coentro tem gosto de sabão. Eu não sei como é isso. Eu não tem gosto de sabão. Então eu sei que existe, mas eu não sei como é. Então é muito difícil essa parte de experiência, né? A parte experiencial da coisa é muito difícil de dizer. Mas a gente sabe que tem uma diferença no processo pelos resultados, pelo comportamento apresentado. Seja o comportamento no sentido visual e observável mesmo, olhar com os nossos olhos de maneira comum, ou até mesmo no processo de imagem funcional, né, cerebral. Você falou sobre estado emocional nesse instante, e aí sobre emoções e nosso estado emocional abala a gente, né? Interfere de alguma forma. Então, como o nosso estado emocional, ele... Quais são os sinais mais comuns que estamos abalados emocionalmente, estamos em sofrimento psíquico e que de fato não conseguimos controlar isso e precisamos de um profissional, assim, digamos. Tá. Eu não sou muito fã do termo abalado emocionalmente, porque assim, emoções são coisas que acontecem no momento, né? Você não... E aí, na minha perspectiva... traumas, outras coisas, tudo é o momento, né? Então, exatamente. Então você não tem como segurar a emoção, por exemplo. Onde na sua fisiologia está a emoção? Onde é que no seu cérebro ela está presa ali, vamos dizer assim, certo? E não quer dizer que outras perspectivas não, mas a questão para mim é fazer assim, em que momento, em que situação, em que contexto específico, seja ambiental, externo, né, fora da gente ou dentro da gente, essas reações, esses comportamentos emocionais aparecem. Porque emoções as pessoas botam, mas elas são comportamentos. Né? O que é que define, vamos dizer assim, que é medo ou surpresa ou alegria? Em todos a gente tem um aumento de batimento cardíaco, um aumento da taxa respiratória, mas a gente diz que é felicidade quando? Quando tem balão, bolo, nossos amigos que a gente gosta. Mas se fosse um palhaço, sei lá, com uma faca sangrando, seria medo. Então o contexto faz emoção. E as emoções, como contexto fisiológico, é uma coisa fisiológica, elas são atualizadas, a gente dá um nome diferente a partir disso, mas elas têm orientações diferentes. Né? A nossa reação fisiológica de medo, por exemplo, ela é muito importante porque ela aumenta a vigilância, diferente de outros. Né? Mas os sinais, vamos dizer assim, fisiológicos de aumento do batimento cardíaco, taxa respiratória, são muito semelhantes a outros. E tem pessoas que têm dificuldade de perceber isso. Né? Uma das primeiras coisas que a gente ensina, por exemplo, é biofeedback. Né?
se retroalimentar sobre nossa própria situação fisiológica. A primeira coisa que a gente tem que fazer é perceber. A gente vai perceber como a gente está e o que isso significa. Tem pessoas que na clínica você vai chegar e dizer assim, como você está se sentindo? Ah, eu tô triste. E aí ela tá com um sorriso no rosto. Você não tem como dizer. Você vai sobrepujar o triste dele, se ele de fato estiver triste, se a pessoa estiver triste. Ou você vai perguntar assim, e por que você está sorrindo? Geralmente essa não é a expressão de quem está triste. Então você adequa o comportamento, né, pelo menos o externo, a parte motora, voluntária, para isso. Para adequar ao fisiológico. Se a pessoa tiver só uma nomeação diferente, a gente muda a nomeação. Se ela tiver uma apresentação motora diferente, né, ela faz uma expressão facial diferente, aí você muda a expressão facial. Por quê? Porque é um comportamento aprendido. Por que que tem uma pessoa que quando ela está triste ela se retrai e outra pessoa quando está triste vai buscar ajuda? Porque ela aprendeu a isso. Sim. É que se ensina para uma pessoa que está no episódio. Isso, a buscar ajuda. Aumenta o repertório, né, de buscar ajuda. Então, a parte de quando a gente se abala emocionalmente vai depender, né, de quem a gente está falando. Mas, de forma geral, aí volta-se para a parte de diagnóstico. A gente tem que saber se está trazendo prejuízo para a vida dela. A gente tem que saber se... E aí? Ela é uma pessoa que falava muito com os amigos? Ela parou de falar? Então isso é um prejuízo. É comum, está se conhecendo de forma constante. Então a gente pode observar um transtorno e o que a gente poderia chamar de um abalo. Muitas vezes a gente nem percebe, né, quando tá acontecendo essas coisas. É muito... É um processo meio... não é lento, mas é algo muito sutil, assim, que a gente vai vendo, que a gente pode estar com um sofrimento maior e que isso pode estar afetando nossa vida e tal. Confunde também com outras coisas. Isso, e depende, e por isso que depende da pessoa. Tem pessoas que realmente não percebem, porque não percebem. Todo mundo ao redor está percebendo, fala, e a pessoa, não, eu acho que eu tô bem. Por quê? Porque não tem um repertório bom de autopercepção, de automanejo. Então ela não se percebe também. Ela acha que a reação dela está sendo normal, usual. Ela não percebe essa mudança. Tem pessoas que efetivamente têm um processo mais lento, é mais sutil, né? São pequenas coisas, elas conseguem agir, mas é muito interno. Só ela tem acesso. Então ela não tem muita motivação, mas para todo mundo ela está trabalhando. Você está trabalhando um pouquinho menos. Que é normal, a gente trabalha um pouquinho, a gente está cansado no cotidiano. Sim. Mas o motivo, vamos dizer assim, entre aspas, o cansaço é porque ela não está motivada, porque ela não consegue dormir, porque ela está tendo um processo depressivo. Então, sim, tem essa questão de ser mais sutil, ser um processo mais prolongado, tem a questão de a pessoa não perceber de fato, e aí vem os casos que são atípicos, é incomum, mas a gente tem que lembrar que existe, e são, a pessoa parece que está tudo normal, mas ela só reage quando ela está sozinha. Ou num contexto, numa área bem específica da vida dela, que ela deixa tudo ruir naquela parte. Então, ou ela apresenta um processo paradoxal, né? Ao invés de ela ficar depressiva e ficar mal, triste, ela tem um processo mais próximo de mania. Ela começa a trabalhar em excesso, ela começa a interagir em excesso, que as pessoas chamam, né? Tá fugindo das coisas, né? Afuga. Ocupando a mente, Ocupando né? isso. Então, assim, eu diria, de forma geral, tentando generalizar, seria um processo de, assim, prejuízo. Está trazendo prejuízo, foi uma mudança que está trazendo prejuízo, porque tem mudanças que são esperadas e boas. Mas está trazendo prejuízo, mesmo que não para si, para os outros também, porque tem condições que o processo não é para si. Na psicanálise dizem que é egocintônica, né? Isso, Sintomas não, egocintônicos. você pode descrever do mesmo modo. Eu ia dizer exatamente isso, tem egocintônico e ecodistônico. Quando as condições mais complicadas são quando elas são egocintônicas, porque a pessoa tem todas as desculpas, tem toda uma historinha para contar, dizendo assim, é justo. Camuflada. Então para ela todo aquele comportamento que faz mal para ela, para o outro, ela vai dizer assim, mas faz todo sentido. E para ela vai fazer todo sentido, mesmo que não faça realmente, assim, no sentido assim, pessoa que tem um toque, né, um transtorno obsessivo compulsivo de limpeza. Ela lava tantas mãos que ela perde digitais. Sim. Isso é um fato. Vamos dizer assim, é uma coisa que todo mundo pode observar. Você bota assim a mão e ela não tem digitais. E ela vai dizer, não, que é melhor porque tá limpando. Ela vai sempre achar uma justificativa para aquilo. E tem um ego distônico, você vai dizer, ela mesma vai chegar e dizer, eu já tô até sem digital, eu não gosto disso, não quero isso. E ela vai tentar, ela não consegue mudar, ok, ela não consegue mudar naturalmente sozinha, mas ela consegue perceber que assim, isso faz mal. Mesmo que eu faça pra mim assim, não tô me lacerando, não assim, mas ela não gosta de algo, e algo que assim, no nosso cotidiano agora,
ter digital é muito importante, né? Tudo que a gente faz. Então é uma coisa socialmente. Aí vem a parte do estar adequado ao contexto cultural e social, né? Então, assim, tem essa parte de até onde o prejuízo, para onde esse prejuízo vai. Tem condições, por exemplo, personalidade narcisista, antissocial. O nome já meio que diz. Eles não estão preocupados consigo, então, né? O problema não é consigo, o problema é com o outro. Sim. Então eles causam mal, sofrimento para quem? Para o outro. Eles estão bem, eles estão ótimos. Eles vão fazer todas as coisas para ter tudo que tem. Eles na verdade são extremamente agressivos, eles tomam demais. Então eles estão tendo tudo. Eles estão tendo a melhor vida, na verdade, no sentido da coisa. Eles estão sempre tendo o que eles querem o tempo todo. Mas eles causam sofrimento para o outro. Eles não conseguem sentir da mesma maneira que a gente sente, como que as outras pessoas que não possuem um transtorno de personalidade narcisista ou antissocial? A gente não fala muito de sentir porque sentir é muito pessoal. No sentido de que, assim... Eu lembrei como você falou, eu não posso saber como é que o TDAH experiência, porque eu não sou um TDAH, então... E aí vem a ironia. Não tenho, na verdade, né? Não pode dizer eu Não sou. posso dizer. E assim, um dos meus focos, eu entrei na eixo de ansiedade e medo porque eu me interessava pela parte do antissocial, porque transtorno de personalidade social, né, ele é caracterizado justamente porque a maioria tem sua comorbidade com transtorno de ansiedade. Porque eles são, cometem crimes, porque eles são ansiosos. Gente, um adendo aqui, personalidade antissocial e o antissocial que a gente sabe no senso comum não tem nada a ver, porque na psicologia chamam o transtorno de personalidade antissocial para as pessoas que meio que não seguem regras, que... Elas têm algum tipo de quebra social legal, criminosa, né? Tem que ter um comportamento que seria criminoso ou ilegal. E pessoas que são antissociais no cotidiano seriam, elas não falam muito. Não gostam muito de interação social, né? Não sai de casa. Como o nome diz, elas são elas são contra a sociedade. Então elas são ilegais ou criminosas, no sentido da coisa. E pessoas que não se interagem muito, elas seriam associais, elas evitam a sociedade. aspectos sociais e relações sociais. Então essa é a diferença. Então assim, quando você fala de transtorno de personalidade social, você não está falando de etiologia, a gente sabe a causa. E não está interessado nisso, está interessado em quê? Vamos pegar essas pessoas que têm comportamentos criminosos. E a maioria dessas pessoas tem transtornos que são relacionados à ansiedade. São pessoas ansiosas em si. E justamente, as pessoas têm a perspectiva de que essas pessoas não estão preocupadas com o outro, ou que não... Elas sentem. Elas talvez busquem uma maneira de evitar essa sensação. Mas elas sentem, elas percebem, elas têm ansiedade, assim como qualquer outra pessoa. Qual é a diferença delas? Elas tiveram uma criação que levou a isso. Então, tem essa diferença. E tem pessoas que sentem menos ansiedade? Sim, por exemplo. A maior incidência dos casos de pessoas com transtornos antissociais são pessoas que sofreram algum maus tratos, abuso na infância, enfim, né? Abuso, negligência são os mais comuns na infância que levam a isso. Eles se tornam, a maioria se torna apropriadamente abusadores ou pessoas que geram maus tratos nos outros. Então, tem essa coisa da história de ser um comportamento aprendido. Mas tem a parte do sentir que influencia, por exemplo, tem. Existem condições genéticas que diminuem a ansiedade, né? Então, assim, o sentir como emoção, né? Porque todo mundo sente e percebe, tipo, sensação e percepção é um fato psicofísico, todo mundo tem que ter, senão a gente não interage com o mundo, né? Nem com si mesmo, nem com o mundo. Né? Se a gente não tiver os 7 sentidos que a gente tem, visão, olfato, paladar, tato, ok, são sentidos, mas existiam os sentidos que são, entre aspas, internos, né? Sensação de dor, sensação de posição espacial, propriocepção, que é sentir as próprias vísceras, elas também são extremamente importantes, né? E aí tem as subdivisõezinhas, mas não vão muito, certo? Então, pessoas que não têm propriocepção adequada, elas têm uma condição chamada alexitimia, que é a incapacidade de perceber o próprio corpo. Então, você ensina, por isso que o processo de psicoeducação para biofeedback, né, que eu comentei antes, é justamente isso, é para a pessoa perceber o próprio corpo. Mas como assim? Ela não... Porque tem uma condição que é chamar que você não sente dor, né? Sensibilidade congênita à dor é uma condição genética, por exemplo. E
não perceber o corpo seria dessa forma? A pessoa não percebe o corpo, mas pode sentir alguma dor? Como é que pode Não, ser? ela não percebe assim, vamos dizer assim, não tem quando você se passa de alguma coisa, ela se passa, quando ela tá tendo uma reação fisiológica muito forte, ela se passa do próprio corpo. Ela se passa de perceber assim, tô ansiosa. Ah, sim. Ela não percebe que ela tá ansiosa, ela não percebe que a voz dela afina, ela não percebe que ela tá suando, ela não percebe que ela tá tremendo. Ela não percebe. Se ela não parar pra olhar, ela não percebe. Não é natural pra ela, vamos dizer assim, ter esse retorno, essa retroalimentação importante dessa reação fisiológica, desse estado É uma fisiológico. condição rara? Não exatamente. É bem comum, na verdade, pessoas que são ansiosas e têm algum tipo de processo, assim, que vira um transtorno. Por quê? Porque ela não tem retroalimentação, consequentemente ela não busca ajuda, consequentemente ela tem dificuldade de se autorregular. Sim. Porque você tem que tomar todas as informações importantes. E as informações importantes, quando você está ansioso, é a reação fisiológica. Sim. Então a alexithymia, você não percebe muito bem seu corpo. O Oliver Sacks, ele tem uma vinheta de um livro, que é Da Mulher Sem Corpo, The Disembodied Woman, que ela perde o sentido da percepção. Então, se ela não estivesse se olhando no espelho, por exemplo, porque nós temos uma retroalimentação em todos os sentidos. Se ela não estivesse se olhando no espelho, ela simplesmente caía. Por quê? Porque ela não sabe a sensação do próprio corpo dentro. Claro, é uma condição extremamente rara, nesse caso, certo? Nossa. É extremamente extremo, mas o sentido seria esse. Se ela não parar para prestar atenção, não existe. E existe, de fato. Todo mundo olha e diz, mas a pessoa ela não diz. Meu Deus, deve ser um sofrimento muito grande uma pessoa assim. Ironicamente, não, porque ela não percebe. Ela tem sofrimento social. Claro, ela não alcança o que ela quer, ela não percebe. Pessoas que são agressivas, por exemplo, que têm transtorno de personalidade social, geralmente são pessoas que não têm habilidades sociais. O tratamento para pessoas antissociais, com transtorno de personalidade social, é treinamento de habilidades sociais. Por quê? Porque elas não aprenderam a receber essa retroalimentação de habilidades sociais. Geralmente são pessoas que têm uma condição socioeconômica muito baixa, então elas não têm muita interação social, aí não tem educação, e junta com não ter esse processo de assim, qual é mais fácil? É trabalhar 20 dias e receber dinheiro ou pegar algo de alguém? É muito menos esforço pegar algo de alguém. E aí é o caminho que eles não percebem que assim, gera problema, né? E é isso justamente, eles não percebem, eles não têm acesso, mas quando você ensina, eles começam a trocar o comportamento, certo? Então assim, todos os sentidos são importantes para a retroalimentação. Nós somos multimodais, nós temos várias modalidades de sensações, de percepção, e uma ação adequada, um comportamento adequado, ele é uma retroalimentação de todos esses sentidos. Você acha que esse sistema econômico que a gente vive, esse neoliberalismo que faz a gente ser muito competitivo, que faz a gente meio que tem aquele discurso, né? Ah, você consegue o que você quer, você pode ir atrás e não sei o quê, e uma pessoa que nasce numa condição financeira muito abaixo, assim, que está vivendo num ambiente de muita criminalidade. Você acha que esse sistema econômico pode causar mais, pode fazer com que as pessoas desenvolvam mais um transtorno de personalidade antissocial? Geralmente o que orienta, a gente não pode falar causa no sentido de doença, mas a gente fala que um dos fatores que mais influenciam são esses. É justamente não ter acesso a comportamentos adequados, a ter o repertório de habilidades sociais adequado. Por quê? Porque não teve interação, porque não teve rede de apoio, porque não teve uma educação adequada, porque não teve acesso a coisas básicas de alimentação, socialização, moradia. Eles orientam a facilidade a ter processos antissociais. Que não é necessariamente porque eles fazem mal à sociedade, porque eles querem, vamos dizer assim, as pessoas têm uma intenção, como as pessoas dizem. Mas é porque foram o que eles aprenderam mesmo. Quando você ensina outros processos, né, treinamento de habilidades sociais, eles conseguem manejar e escolhem fazer, né, coisas que são mais socialmente aceitáveis. Claro que tem alguns casos que, depois de muitos anos aprendendo a mesma coisa, tem uma resistência, tem uma dificuldade, mas não quer dizer que a maioria seja. Quando eu trabalhei com egressos do sistema prisional, por um período, você treinava habilidades sociais e eles se adaptavam. Por quê? Porque quando você ouve a história de vida deles era essa. Como é que eu vou pro trabalho se eu não tenho nenhuma bicicleta para ir pro trabalho? E aí vão e roubam minha bicicleta. E aí como é que eu vou arranjar essa bicicleta se eu não posso ir no trabalho para receber? Então não ter processos assim sociais é muito complicado.
Tanto que você tem países nórdicos que tem, né, tem transporte público adequado, que tem quase toda a população tem acesso à moradia. O suporte é muito maior, né? O suporte social é muito maior, eles têm prisões abertas. Não tem. Não, e as prisões lá, não sei onde foi que eu vi, que é muito confortável, assim, tem um quarto bacana e tal, tipo, que parece até um quarto de hotel em muitas prisões. Não tem grade. E aqui eu fui Aqui é 80, nossa, conhecer uma delegacia, até em Salgado, sua cidade. Cheguei lá porque eu conheço o delegado lá, que é namorado da minha tia. E eu cheguei lá, eu fiquei abismada com as condições totalmente precárias que os presos ficam lá. Não tem um colchão, não tem um cobertor, não tem nada, porque eles podem até chegar a se matar com um cobertor, né? Super sujo, eles não se importam se a pessoa vai ficar ali propensa a pegar alguma doença, alguma infecção por estar num ambiente super insalubre, super sujo, né? E aquilo me cortou assim o coração, sabe? Porque muitas pessoas veem os criminosos como animais, assim, né? Não se importam muito bem como eles vivem, E eu acho que isso é muito ruim pra gente entender até o que leva a pessoa a fazer algum crime, a cometer algum crime, porque eles são muito marginalizados, sabe? E é essa parte da questão, por exemplo. Quando a gente fala de sistema diagnóstico, né, o termo diagnóstico é você estar preso dentro do sistema de saúde, né, que está definindo alguma coisa, tem critérios para fazer diagnóstico. O transtorno de personalidade social ele não tem preocupação com a etiologia, tanto que ele tem muita comorbidade com ansiedade. As pessoas acham que pessoas que têm transtorno de personalidade social, elas têm, né, elas não sentem nada com ninguém, não têm empatia, não têm capacidade de pensar no outro, e na verdade elas têm. Mas a criação delas foi diferente. Quando você olha para a etiologia, comorbidade, você percebe que tem essa questão de criação. Mas aí você vem DSM, que é o que geralmente se utiliza, né, que as pessoas referenciam. O DSM ele é americano, ele não é mundial. O mundial é o CID, né? Sim. E aí quando você vê no americano, o terceiro sistema, se eu não me engano, que mais gera dinheiro para a economia americana é o carcerário. Primeiro, bélico, armamentos. Segundo, saúde. E o terceiro é carcerário. Então, é fonte de renda. Lá as prisões são privadas. Então, eles querem encarcerar, vamos dizer assim. Então, esse processo social é muito complicado quando você depende do país. Por isso que uma referência são países nórdicos, que é prisão aberta, educação adequada. Eles têm um sistema de suporte social extremamente forte. Né? Eles usam o SUS. Países nórdicos utilizam o nosso sistema, o sistema único de saúde. Só que lá eles têm, países são minúsculos, então eles podem aplicar muito mais fácil. Nosso país é continental, então é mais difícil. Mas eles são baseados no nosso sistema de saúde. Então, políticas públicas, quando bem organizadas no sistema de saúde adequado, diminuem a incidência de... Eu acho que o Brasil é um dos poucos países que tem SUS, assim, né? Porque tem sistema... Isso. Sim. Eu acho que são uns 7 países no mundo que tem sistema único. Se não me engano, Canadá, alguns países nórdicos, mas é isso. Que são únicos e, assim, são baseados basicamente no SUS. Em legislação, o nosso SUS é uma referência internacional. Então, gente, pra finalizar aqui, né, já conversamos bastante. Um bate-papo muito massa já. Mas, pra finalizar, a gente quer saber, pra você, como profissional, o que significa ter uma boa saúde mental? Para mim, saúde psicológica é justamente conseguir se organizar dentro do contexto que você está presente. Aí você tem um comportamento que é socialmente adequado e principalmente também ele é contextualmente adequado. Então ele se encaixa no local, na hora e no social que você está dentro. Para mim é essa a questão. Não traz sofrimento para si, não traz sofrimento para o outro. Ele é adequado, ele alcança para os dois o que é necessário, né? Interações sociais são trocas.
Então, estar saudável psicologicamente é conseguir dar e receber, e saber a hora de dar e saber a hora de receber. Perfeito. Muito bem colocado. Sim. Queremos agradecer ao Bruno, por ter aceito o nosso convite, ter participado um pouco dessa conversa com a gente. E Nossa, eu saí daqui aprendendo horrores, uma né? troca Foi incrível. muito bom. Muito obrigada, Bruno. Eu que agradeço. E espero que a gente possa ter mais vezes, talvez, Sim, né? Mais em pra outras- frente, para falar mais sobre a sua atuação como neuropsicólogo e com neuromodulação também. Analista comportamental também. É isso Ah, mesmo, sim. também, né? Podemos focar mais nisso nas próximas. Enfim, muito obrigada, gente. Espero que vocês gostem. Curte, compartilha e comenta também algumas dúvidas pra gente poder trazer nos próximos episódios, tá? Obrigada, tchau, tchau.